você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de tag, eu adoro responder tags aqui com vocês. E hoje eu vou responder a tag contradições literárias. E se você quiser me acompanhar nesse vídeo, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livros. E conforme eu for respondendo a tag, eu vou deixar a imagem dos livros que eu li pelo Kindle aqui para vocês e os livros físicos eu mostro para vocês também. E aí eu vou com a minha colinha aqui já para a primeira pergunta, que é: eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Então eu coloquei nessa resposta o livro Estrada Maldita, da escritora Liane Marques. Eu adoro suspense, mistério e terror. E, infelizmente, eu não gostei desse livro. É uma escritora nacional, atual, inclusive. Acredito que tem outras pessoas que tenham gostado do livro em si, porém, para mim, ele não funcionou bem. Eu não gostei da história em si, não me causou aquele suspense que eu gosto de ler. Eu achei a história... não deu certo, não funcionou. Infelizmente, não rolou. É um gênero que eu adoro, mas esse livro específico não rolou. Segunda perguntinha aí dessa tag. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Eu raramente leio o gênero de poesia. E não é porque eu não gosto, muito pelo contrário. Sempre que eu tenho oportunidade de conhecer alguma poesia, eu adoro, sempre me sinto muito bem, é uma coisa muito gostosa, né, de se ler. Mas eu não tenho o hábito realmente de ler poesias. Mas eu li há um tempinho atrás esse livro aqui do Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada. E eu amei, eu adorei. Ele tem inclusive aquele poema famoso dele, A Ode ao Burguês, que é muito legal. E dentre todas as poesias aqui que ele tem, são poesias assim meio soltas, assim, que é isso que eu achei muito legal no livro. Ele tem um prefácio que se chama Prefácio Interessantíssimo, e de fato ele é interessantíssimo. Ele começa aqui, por exemplo, falando assim: leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são ambos inúteis. Os curiosos terão prazer de descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido de explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. E aí ele vai discorrendo, falando aí por que ele escreveu, do jeito que ele escreveu, que é uma coisa assim diferente do que se escrevia na época, e é muito legal. Quem tiver oportunidade, leia Pauliceia Desvairada, que é show de bola. Próxima pergunta dessa tag. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. Eu adoro a temática de casas mal assombradas, de mansões mal assombradas. Eu acho isso uma premissa muito legal que me chama atenção geralmente. E aí eu li um livro chamado A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, é o mesmo livro, que é muito conhecido e infelizmente eu não gostei do livro. Eu assisti a série da Mansão Bly, que tem no streaming, e eu adorei a série. Eu achei demais, eu gostei muito, mas... E aí já faz tempo que eu assisti, e esse ano, acho que no começo do ano, eu li A Volta do Parafuso, e eu achei a história, assim, a escrita muito arrastada. Eu tive, não sei se era o momento que eu estava lendo que não estava fluindo, mas não rolou muito bem. Consegui lembrar de detalhes da série, sim, porém eu não curti muito a escrita. Para mim ela ficou muito arrastada, por mais que tenha toda aquela vibe de mansão mal assombrada, eu me impressionei muito mais com a série do que com o livro. Mais uma contradição literária aí nesta tag. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Eu fiquei pensando ali, foi um pouco difícil de responder essa. Aí eu me lembrei, eu não gosto muito de temáticas
românticas, e eu vou explicar por quê. Eu amo, por exemplo, os livros das Irmãs Brontë, eu amo Jane Austen e tantos outros, mas eu não gosto muito de livros. Talvez seja falta de costume, não sei, mas não é um livro que me chama atenção. Aquele tipo de livro que fala sobre relacionamento, sobre um casal, se vai dar certo, se não vai dar, mas de uma forma mais contemporânea. Aquele sofrimento, aquela coisa do ele me traiu, não é muito a minha vibe. Eu não costumo ler muito desses tipos de livro, essa dramatização mais atual, que às vezes é muito novela atual também, não gosto muito. Então, mas eu li um livro da Ana Maria Machado chamado A Audácia dessa Mulher, e esse livro eu gostei demais. Ele conta a história de uma personagem que é convidada para participar de um programa de TV, e não me lembro agora se é um filme que ia ser gravado, e aí ela está ali nos preparativos, ali nas instruções do que será, do que vai acontecer, e ela conhece um rapaz ali, e eles acabam tendo um relacionamento, e aí ela fala um pouco sobre o relacionamento passado dela, enfim, essa vibe aí que eu não curto tanto, mas que foi interessante porque existe um ponto importante que me chamou a atenção neste livro. E esse livro, ele fala um pouco, ele tem um certo mistério ali. Ele fala sobre um diário que a avó desse rapaz com quem a protagonista se relaciona, ela tem um caderno de receitas ali, e é bem antigo tudo, e aí eles estavam mexendo nas coisas dessa avó dele, e aí isso chamou a atenção dela. E ela pega esse caderno de receitas para levar para casa, para ler. E no meio desse caderno de receitas existe um diário. E aí, por quê? Foi a forma com que a ex-dona desse caderno de receitas, desse diário, encontrou para escrever sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida, já que na época em que ela estava, não tinha esse costume talvez de escrever em um diário, ou ela não podia ter um diário, não deixa bem claro assim na história. Mas aí ela consegue descobrir um pouquinho da história daquela ex-dona do diário, da dona do diário. E ele faz menção a Capitu, do Machado de Assis, Capitu e Bentinho, de Dom Casmurro. E isso eu achei demais, porque ali a Ana Maria Machado, ela conseguiu, através da história desse personagem, dessa jovem e desse rapaz, ela conseguiu pegar como se fosse realmente como um diário da Capitu, que essa moça encontrou depois de muito tempo, fazendo menção de que a Capitu realmente existiu, que a história realmente existiu, e o que de fato aconteceu. A pergunta que nunca quer calar: será que a Capitu traiu o Bentinho ou não? Nesse livro, a Capitu tem a oportunidade de nos contar o que aconteceu com ela, o que aconteceu ali entre ela e o Bentinho. E eu achei demais, eu achei genial essa sacada da Ana Maria Machado. Então, é um gênero que eu não costumo ler, mas que neste caso eu adorei. Próxima pergunta aí dessa lista. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Fui pensando lá nas minhas leituras, fui consultar a minha listinha de livros já lidos, e eu gosto muito de Robert Louis Stevenson através do Médico e o Monstro, gosto muito da escrita dele, adorei o Médico e o Monstro, mas recentemente eu li um outro livro dele chamado O Clube dos Suicidas, e este livro realmente não me agradou tanto não. Eu achei a história um pouco cansativa, um pouco desgastada, assim, no sentido de eu não conseguia acompanhar com muita vontade. Então eu achei a história muito arrastada, e ele é um escritor maravilhoso, Robert Louis Stevenson, eu adoro ele, eu estou doida para conhecer A Ilha do Tesouro, que ele também escreveu, mas só pelo Médico e o Monstro ele já me ganhou, e infelizmente essa segunda experiência com ele não foi tão legal, mas eu não desisti dele de jeito nenhum, como eu disse, eu pretendo ler outras obras dele, porque eu sei o quanto ele foi um ótimo escritor, então essa fica sendo a minha resposta para essa pergunta. Próxima pergunta dessa lista. Eu já havia lido um livro deste autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. Então eu li 2 livros de Rafael Wenchenfelder. Primeiro eu li um livro chamado Depois da Caixa Preta. Os 2 são livros bem curtinhos, mas eu li primeiro este, que fala sobre um reality show. Ele até faz
várias críticas a esse tipo de programa, de realities, e eu não gostei tanto desse livro, não. Justamente talvez porque eu não gosto de assistir a realities, não sou fã disso. E ele faz menção como se fosse, por exemplo, o Big Brother mesmo, só que com outros nomes, enfim. Eu acho que o livro ele vale muito pela crítica que ele faz a esse tipo de programa, mas não gostei do livro. E depois de um tempo eu encontrei um outro livro dele também, chamado As 220 Mortes de Laura Lins. E este eu gostei. Eu achei mais interessante a história, que é a história de um jovem que tem uma amiga, que ele acaba gostando dessa amiga, a Laura Lins, e que num determinado encontro deles, ela acaba morrendo. E logo em seguida ele acorda novamente, é o mesmo dia, e aí ele vai encontrar com ela, e aí acontece tudo de novo, e ela morre de novo. E aí ele se vê num loop que não tem fim. Em todos os dias que ele acorda, acontece, mesmo que ele tente mudar a sequência do dia, a Laura acaba morrendo. E a história é muito interessante, ela tem um final agradável, um final bem legal, e eu gostei mais. Então foi um escritor que eu li um livro dele, não tinha gostado, e depois acabei gostando. 7ª pergunta desta lista. Eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. Aí fui lá pesquisar nos meus livros, e não é bem que eu não goste do livro, mas ele não foi aquilo pra mim. Vou pegar aqui pra vocês verem, colocar meu Papai Noelzinho aqui de lado. Este aqui, O Colecionador, do John Fowles. Eu adoro essa capa, eu acho ela linda, eu sempre deixo ela aqui em exposição, inclusive. Eu acho um livro lindo, é da Dark Side também. É um livro maravilhoso, porém, eu gostei do livro, mas ele não foi aquela história. Eu demorei para pegar esse livro aqui da minha estante para ler, e eu estava com muita expectativa para ler esse livro aqui, mas ele não foi aquele livro que eu esperava. Eu esperava realmente demais esse livro aqui. Então, ele conta a história de um jovem que acaba se apaixonando por uma moça que ele sempre vê. E ele é meio isolado, ele não tem lá muitos amigos, e ele acaba sequestrando essa jovem. E aqui o livro todo é mostrado pra gente como é o dia a dia dos dois naquela casa isolada, onde ele a mantém como refém. Acho muito interessante, acho muito válida a leitura desse livro, sim. Principalmente depois, você pode ler... caiu um marcadorzinho aqui. Você pode ler até o prefácio aqui do livro, né? Uma introdução, na verdade, uma introdução exclusiva do Stephen King, que ele consegue explicar bem sobre a obra. Eu aconselho até a vocês lerem isso aqui no final, porque ele tem spoilers. Então, essa introdução que ele fez, eu acho que é muito válida, e ela valeu para que eu entendesse um pouco melhor qual era a ideia do livro. Porque ele não é um livro assim, eu acho que eu esperava muita ação no livro, esperava tentativas de fuga, esperava que ele fizesse coisas horríveis com ela, e isso, na verdade, não é que não acontece, mas acontece de uma forma que eu não esperava. Eu esperava uma coisa mais de ação, e isso não acontece no livro. Então, é um livro que eu gostei, que eu entendi, gostei, porém, eu coloco assim nessa como resposta, mas não como aqui tá falando, eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro, mas sim como um livro que me deixou a desejar. E a última pergunta dessa tag: eu não gosto dessa capa, mas eu amo este livro. Fui lá caçar aqui na minha estante, e o que eu escolhi foi este aqui, do Stephen King, Doutor Sono. Ele é a continuação do Iluminado. Eu amo esse livro, eu amo o Iluminado, e a continuação dele, eu li um sequência do outro, e eu adorei esse livro. A história é ótima, conta a história do filho do Jack Torrance, que é o personagem do Iluminado. Aqui ele já é adulto. Na história do Iluminado, o Dan Torrance, que é o personagem, o protagonista dessa história, no Iluminado ele é uma criança de 5 anos, aqui ele já é adulto. E aí vai contando tudo o que aconteceu com ele depois, do que aconteceu no Hotel Overlook, e como ficou a vida dele. E ele encontra uma outra personagem que tem toda a sua importância aqui, que é a Abra.
é uma garotinha que também é iluminada e eles vivenciam ali uma história bem complicada, bem difícil ali, que ela passa por alguns problemas ali em que o Danny ele vai sempre tentar ajudá-la. Então o livro é sensacional, eu adoro o Doutor Sono, mas eu não gosto dessa capa, gente. Realmente eu fui até analisar as capas aqui que eu tinha. Hoje que eu reparei, por incrível que pareça, gente. Eu achava que era uma capa vermelha, a capa tem relação com a história, sem dúvida. Mas hoje, distração, né? Eu fui perceber que tinha um rosto feminino aqui e que faz sentido também com o livro. Mas eu acho que a capa podia ter sido melhor. Eu não gostei muito da capa. Acho que por ser uma continuação do Iluminado, ela poderia ter uma capa mais bonitinha. E esta foi a tag com tradições literárias. Conta aí pra mim nos comentários se você também tem esse tipo de contradição, já se pegou se contradizendo aí nesses tipos de pergunta. Eu vou deixar as perguntinhas aqui se vocês quiserem responder também. Fiquem à vontade. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!